Hoje nós vamos aprender um pouquinho gráfico de função do terceiro grau, que é uma cúbica, uma polinomial, e mostrar onde que a gente pode usar a derivada para encontrar pontos de máximo e mínimo relativo. Olha, vamos trabalhar aqui com uma função do terceiro grau dessa natureza. Digamos que eu tenho a função y igual a x à terceira menos 7x ao quadrado menos 4x mais 28. É uma cúbica e a gente quer saber se essa função cúbica tem pontos de máximo e mínimo relativos. Vamos entender o processo primeiro. Para eu saber o que nós estamos fazendo, nós vamos trabalhar com o gráfico da função. Nós vamos aqui fazer um modelo do gráfico da minha função. Como será que é o gráfico desta função do terceiro grau? A gente lembra como é que é o gráfico da função do segundo grau? E hoje a gente vai trabalhar com o gráfico da função do terceiro grau. Um dos melhores segredos para a gente começar a fazer um esboço gráfico é nós fazermos ou encontrarmos as raízes dessa equação. Para a gente encontrar as raízes, a gente pega a equação x ao cubo menos 7x ao quadrado menos 4x mais 28 igual a isso a zero. Igual a zero. Igualando a zero, nós vamos encontrar suas raízes. E como que a gente pode fazer esse procedimento? Vamos fazer fatoração. Vamos fatorar essa equação por partes. Repara, nesse primeiro pedaço eu tenho um x ao quadrado para pôr evidência. X ao cubo é x, x, x. X ao quadrado é x, x. Eu tenho 2x multiplicando aqui e 3 deles aqui. Portanto, eu posso colocar x ao quadrado que multiplica x ao cubo. Se eu dividir por x quadrado, sobra um único x lá, menos 7 e x ao quadrado. Se eu dividir por x ao quadrado, sobra somente 7. Repara que a distributiva x quadrado vezes x daria x ao cubo. X quadrado vezes 7 daria 7x quadrado. E agora eu vou colocar o negativo 4 em evidência nesse espaço. O menos 4 em evidência. Então vai ficar menos 4 que multiplica. Menos 4x dividido por menos 4 sobra o x. Agora cuidado com o jogo do sinal, porque eu também coloquei o negativo em evidência. Mais 28 dividido por menos 4 dá menos 7. Repara que se você distribuir menos 4 vezes x e distribuir menos 4 vezes menos 7, dá a expressão de cima com mais 28. Pois bem, agora eu tenho x menos 7 aqui e x menos 7 aqui. Eu vou colocar esse x menos 7 em evidência. O que é isso colocar em evidência? Vamos compactar esse arquivo. Vamos zipar esse arquivo aqui. Ó. Trazemos para cá x menos 7 que multiplica. O que sobra daqui? Sobra x ao quadrado menos 4 igual a zero. Tá. E agora eu tenho um produto em matemática cuja solução é zero. Quando que em matemática dois números multiplicando dão zero? Por exemplo, 5 vezes menos 5. Não, 5 vezes menos 5 não dá zero, dá menos 25. 3 vezes 8, 24. Não consigo obter zero, a não ser que um dos fatores desse produto seja zero. Então, para que essa conta dê multiplicação zero, ou essa desgraça aqui, ou x menos 7 igual a zero, ou isso daqui, esse número aqui é igual a zero, ou x quadrado menos 24 menos 4 igual a zero. E aí, resolvendo cada uma das expressões, eu chego na solução do meu exercício, que seria x igual a 7, uma das raízes, e passando o 4 para lá, extraindo a raiz quadrada positivo e negativo, mais ou menos 2 as outras duas raízes. Vamos tentar colocar isso agora no gráfico. Vamos colocar isso no sistema de eixos cartesianos. Uma das raízes é o menos 2, aqui o menos 2, ó, menos 1, menos 2. A outra raiz é o 2, 1, 2. E a outra raiz é o 7, 3, 4, 5, 6 e 7. A outra raiz é 7,
no eixo das abscissas x. Olha o nome bonito, abscissa. No eixo das abscissas x. Para eu encontrar onde esta curva cruzará o eixo y, eu penso no seguinte: eu tenho que ter x igual a zero aqui. Se eu colocar x igual a zero nesta equação, eu vou encontrar onde ela cruza o eixo y. Coloca para ver. 0 ao cubo é 0. 7 vezes 0 ao quadrado dá 0. Menos 4 vezes 0 dá 0. Colocando 0 no lugar do x, tudo isso se anula. Mais 28, o eixo y vai ser cruzado em 28. Vamos dizer que o 28 está aqui, está lá o gráfico da minha função. E como é esse gráfico? Como é esse gráfico? É uma curva que tem esse comportamento. Bom, ela vai subir e descer aqui até eu obter dessa forma. Olha que bonitinho. É muito importante que a gente saiba que essa curva tem que ser uma curva suave. Tem que ser uma curva suave. Se você estiver imaginando que essa curva possa ter um bico, errado, não posso ter um bico, eu não posso fazer essa curva desse jeito, ó. Tá errado, por quê? Porque isso aqui é como uma montanha russa. A ideia principal aqui é que a gente tem suavidade. Imagina um carrinho de montanha russa aqui, ó. É esse o procedimento que eu tenho para fazer o caminho sobre essa curva. Veja que aquilo varia. Ó, primeiro passo. O caminho subiu aqui, o caminho subiu, ó. Olha o caminho chegar aqui, ó. Ainda se alguém dá um empurrãozinho e esse caminho resolver descer, não dá. A curva tem que ter suavidade. E o fato dela ter suavidade faz com que a gente não consiga encontrar tão facilmente o ponto mais alto e o ponto mais baixo dela. Está mais ou menos por aqui, está mais ou menos por aqui. Como a gente faz para encontrar esse ponto mais alto e esse ponto mais baixo? Bom, aí depende do que eu quero. Digamos que essa curva modele qual é a temperatura de uma sala de laboratório que está refrigerada por ar-condicionado, por um aparelho de ar-condicionado. Digamos que no período da madrugada esse ar estragou, esse ar quebrou e a temperatura voltou a subir, até que alguém conseguiu consertar. Repara, nós estamos aqui com uma temperatura muito baixa, 0 graus, ó, e a temperatura começa a subir. Num determinado momento a temperatura passou dos 28 graus. Até que eu conserto o aparelho de ar-condicionado, a temperatura continua baixando. Nossa, congelou tudo que está lá dentro, não importa, e volta a subir novamente. Então, qual é essa temperatura máxima em que hora ocorreu? Qual é essa temperatura mínima em que hora ocorreu? Máximo e mínimo relativo, porque o gráfico vai embora aqui e o gráfico vem embora para cá, depende do modelo que eu usei. Se o modelo está nesse tempo, nesse período, é aí que está o máximo relativo e mínimo relativo. Pois bem, para a gente encontrar esses dois pontos de máximo e mínimo, infelizmente o ponto de mínimo e o ponto de máximo não estão exatamente no meio, no centro, na média entre as duas raízes. Não está entre 2 e 4, 2, está entre, mas está no centro. Não é 7 mais 2, 9 dividido por 2, 4,5. Está próximo, mas não é exatamente 4,5. Para a gente achar, nós vamos usar o recurso agora aqui da derivada. O que é, na verdade, a derivada? O que a derivada me fornece? A derivada fornece em cada ponto qual é a inclinação da reta tangente. Lembra da reta tangente? A reta que só encosta na curva, como o carro de Fórmula 1 que saiu na curva pela tangente, só foi encostando. Pois bem, se eu quisesse saber qual que é a derivada nesse ponto, ela vai dar um número que equivale à inclinação da reta que só encosta aqui. Veja que inclinação forte, ó. Uma reta com essa característica, ó. Como se fosse aqui um terreno. Imagine que você comprou um terreno para fazer plantio. Vamos para o curso de agronômica. Um terreno para plantar. O que você acha de um terreno com essa inclinação? Bom para plantar?
igual a zero, encontrando o x onde as retas tangentes são horizontais. Repara o seguinte, vamos voltar para cá. Vamos fazer essa procura. A minha função y será x à terceira menos 7x ao quadrado menos 4x mais 28. Vou derivar. Derivando de y dx seria, regra do tombo para a derivada, 3x, tirar o do expoente quadrado, menos, regra do tombo para a derivada, esse 2 multiplica o 7, 14x elevado a 1, menos 4x, a derivada de 4x é 4 só, e o 28, derivada de 28 vai para zero, constante. Agora eu vou fazer esta derivada ser igual a zero, para encontrar os valores de x, que é nulo a derivada, que eu encontro a reta tangente horizontal. Vamos lá. Para encontrar a solução da equação do segundo grau, eu vou recorrer ao famoso Bhaskara. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então o meu delta seria o coeficiente b menos 14 ao quadrado menos 4 que multiplica 3 que multiplica o menos 4. 196 mais 48, menos com menos a mais 48, que dá 244. Pois bem, para eu fazer a solução agora, x é igual a menos o b, que é 14 positivo, mais ou menos a raiz de 244, 15 dá 225, 15,6 sobre 2A, não é sobre 2 não, é sobre 2 vezes A, sobre 2 vezes 3. Aí eu vou ter 14 mais 15,6 dá 29,6 dividido por 6, 4, 24, dá 4,6. 4,9. 6, 5, isso, 4,9 dá 94, tá lá. E aqui, 14 menos 15,6 dividido por 6 dá 1,6 dividido por 6, vamos dar 3, 6, 18, vamos dar 3, dá 0,29. Tá lá. Acredito que seja 0,29. Bom, só que negativo. Tá? 1,029 negativo. Valores aproximados. Os valores aproximados aqui estão mais para o sentido didático. O que eu quero fazer? Eu quero mostrar que esses pontos são os valores de x, eixo x, lembra que eu brinquei com sequência da abscissa? Eixo x, 4,94 e eixo y, 0,29. Esses valores estão aproximados, tá? Tem questão de dados aqui, negativo, para a gente dizer que nesse ponto eu tenho mais alto valor do gráfico e nesse ponto eu tenho mais baixo valor do gráfico neste domínio calculado. Para eu saber os resultados dessa equação, que é qual a temperatura que eu teria, eu substituiria 4,9 aqui, substituiria menos 0,3 aqui e teria os valores aproximados do ponto de máximo local e mínimo local da minha função. Tá? Essa é uma aplicação da derivada para funções cúbicas.